para mim. Está sendo gravado a partir de agora, tá? Esse material ele fica depois à disposição de quem não conseguiu estar aqui. Mas então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudos, nesse nosso momento de capacitação dos comunicadores do estado do Rio de Janeiro. A gente vai manter, né, a proposta da estrutura da reunião, fazendo na primeira parte uma abordagem mais ligada às questões da comunicação. E em um segundo momento, a Beth vai nos entregar, né, aquela preciosidade dos conceitos da liderança, com os quais ela tem nos ajudado muito, né, criando esse binômio entre os conceitos de liderança, o treinamento do líder espírita e também os assuntos atinentes à comunicação. Então, hoje, a gente tem o prazer assim imenso de receber um amigo que a gente conheceu no último congresso em Goiás. O Gustavo esteve conosco lá, dentro de um painel, é, conduzindo aí uma abordagem doutrinária. E aí eu aproveitei a oportunidade de estar com o Gustavo ao vivo e a cores para convidá-lo para estar conosco aqui nesse espaço de reflexão da comunicação e pedi ao Gustavo para ele nos falar um pouquinho do exitoso trabalho que ele tem desenvolvido dentro do espaço midiático da internet, no Instagram, nas mídias sociais, trazendo uma linguagem bastante inovadora, uma linguagem leve, uma linguagem direta, agradável, para desdobrar os conceitos doutrinários, a divulgação do espiritismo, mas de uma forma bastante leve, né? Ele vai saber falar muito melhor do que eu dentro dessa proposta de trabalho que ele está levando com muito êxito à frente, né? O Gustavo está conosco aqui e ele vai fazer justamente essa primeira parte expositiva sobre esse trabalho que ele tem realizado no Instagram. E a impressão que eu tenho é que o Gustavo encontrou uma linguagem, e isso é bem bacana da gente observar, e a partir dessa linguagem ele consegue também dialogar com muita facilidade com o público não espírita. E daí porque a importância do trabalho dele também, atingindo outros corações, né? Fazendo com êxito aquilo que a gente já falou aqui nesse espaço, que é tentar trazer, entregar o espiritismo além muros, né, da casa espírita, da própria estrutura do movimento espírita. Então, Gustavo, vou passar para você, para a gente poder te aproveitar bastante assim no espaço de fala. Seja muito bem-vindo, meu amigo Gustavo Musa Lemes. Gustavo, tá contigo aí. Olá, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos pelo convite, em especial a Cris, essa amiga que, como ela disse, nos conhecemos há pouco tempo, lá em Goiânia, no Congresso. Foi uma satisfação poder conhecê-la e me aproximar da Cris. E hoje ter o convite para que eu possa vir aqui dividir um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento, daquilo que a gente faz em termos de rede social. Internet que se popularizou no mundo. Aliás, antes de começar, deixa eu pedir desculpas a vocês e a compreensão. A minha garganta, esse final de semana, esteve fora de combate. Eu precisei tomar umas injeções para melhorar. Minha voz está voltando agora. Pode ser que ela falhe em algum momento. Eu peço a compreensão de vocês. Acabou de falhar. Estou aqui no quarto do meu filho, improvisado, mas vai dar tudo certo. Minha garganta, eu espero que ela deixe eu falar. Mas vamos lá. A internet que se popularizou no mundo, começou a ser comercializada no meio da década de 90. Quando a internet começa a ser comercializada, todos nós corremos atrás de fazer um e-mail. Todo mundo queria ter um e-mail, porque era a bola da vez, né? As cartas passaram a ficar reduzidas a correspondências e os correios a enviar pacotes. Mas a carta para dizer como que eu estou, recado, perguntar da pessoa, foi sumindo do nosso dia a dia, está sumindo ainda, né? Hoje em dia tem mais muito poucas, mas nós queremos ter o e-mail.
As empresas, então, correram para fazer os seus sites. Todas as empresas queriam ter os seus sites, porque era importante ter um site para você poder ser localizado em qualquer lugar do mundo de uma forma mais rápida e dinâmica. E então, o próximo passo foram as comunidades de bate-papo, surgiram as formas de conversar com as pessoas em chats específicos que aproximaram as pessoas. E agora, por último, chegaram as redes sociais. Uma coisa veio praticamente substituindo talvez a outra. A verdade é que hoje em dia os sites caíram um pouco em uso, não é mais todo mundo que tem site, não é mais todo mundo que procura o site da empresa quando quer falar com a empresa, quando quer ter informação da empresa. Hoje em dia a gente vai na rede social da empresa, quando a gente quer falar com a Coca-Cola, quando a gente quer falar com a Nike, quando a gente quer falar com a Chevrolet, a gente vai lá na rede social da empresa e procura eles, que é a forma mais dinâmica para a gente poder se comunicar. Todo mundo já percebeu que é importante ter uma rede social, ou quase todo mundo. Eu digo quase todo mundo, porque talvez o movimento espírita ainda não tenha percebido da importância da rede social para o movimento espírita. Eu digo a vocês, sem medo de errar, o futuro do centro espírita está na internet. Não estou dizendo que vai substituir a internet. Perdão, que não vai substituir a casa espírita. Não, não vai. Mas o futuro da casa espírita passa por aqui. Todos os departamentos hoje mais importantes do mundo têm redes sociais. As presidências têm redes sociais, as maiores empresas do mundo têm rede social, o Papa tem rede social, e nós precisamos, como espíritas, também entender que é importante que a gente esteja aqui na rede social. Eu digo isso porque algumas casas espíritas não entenderam que isso aqui é a nova forma de comunicação. Nós estamos aqui agora, batendo papo pela internet. A rede social, ela não compete com o centro. Se você é diretor de um centro, se você é diretor de uma instituição, a rede social ela não vai competir com o seu centro. As pessoas não vão deixar de ir lá no seu centro por causa da rede social, não. Ela vai somar ao trabalho que você faz presencialmente no seu centro. A grande importância da rede social é porque ela consegue propagar a divulgação da doutrina espírita de uma maneira muito mais rápida, e também a divulgação interna da casa espírita torna-se muito mais dinâmica. É possível que se crie uma conexão com o público que está do lado de fora, e assim como o público que está do lado de dentro. É quase impossível hoje a gente achar uma pessoa que não tenha um celular, alguém que não tenha rede social, que não tenha WhatsApp. Ainda se encontra, mas são muito poucos aqueles que não têm a sua rede social, o seu celular, e, e perde alguns minutinhos do dia ali olhando algumas coisas. Então, a forma de chegar ao público hoje é aqui, na rede social, para a gente fazer essa conexão. Temos como vantagens, minha voz está me judiando, como vantagens de ter uma rede social, uma comunicação muito mais rápida, que antes era tudo demorado, tinha que um falar para o outro, tinha que publicar num jornal, tinha que colocar no rádio, era demorado para caramba. A comunicação se tornou instantânea, é só a gente abrir o celular e a gente já consegue jogar essa mensagem para o mundo inteiro, literalmente para o mundo inteiro. Por isso, tem uma abrangência muito maior. Incomparavelmente, o alcance da rede social é uma vantagem muito grande. A gente faz palestras, uma palestra presencial, a gente fala ali para 300, 400 pessoas numa palestra presencial. Eu abro o meu celular na minha rede social, eu abro uma live, eu falo para 10 mil pessoas. Então, é incomparavelmente maior a abrangência, a facilidade aqui da rede social. Na verdade, eu cometi um equívoco
lá no começo, eu não me apresentei, né? Eu não disse da minha rede social para vocês. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gustavo, eu tenho uma rede social só de espiritismo. A gente não fala de nenhum outro assunto, é 100% voltada ao espiritismo. Vou começar pelo nome, que é Gustavo.espiritismo. Então, não tem dificuldade para você me achar, é Gustavo.espiritismo, essa rede social. Hoje nós contamos ali com aproximadamente 353 mil seguidores, com uma audiência mensal acima de 4 milhões de pessoas. É o público que a gente alcança aqui na nossa rede social, que está no Instagram. É a maior rede social espírita do mundo de uma pessoa física. Algumas instituições estão à frente em números, mas de pessoa física a gente tem essa grande responsabilidade de falar para esse monte de gente. A gente fez um trabalho muito sério para conseguir chegar até aí. Mas não estamos só lá no Instagram, não. A gente também está no TikTok, a gente também está no YouTube. Então, a gente espalha o nosso trabalho para as outras redes. Isso dito, eu dizia para vocês das vantagens, né? Da abrangência que a gente tem com a rede social. Né? Ah lá, o pessoal está dizendo, está lá no Livro dos Espíritos. É uma frase que eu uso bastante lá nos meus vídeos. Eu já vou falar disso já já. Só vou fazer essa introdução um pouco mais formal, mas daqui a pouco a gente vai falar disso também. Então, a abrangência, estou querendo mostrar para você, dirigente de casa espírita, o quanto é importante a gente ter, a gente estar na rede social, as casas espíritas estarem marcando presença na rede social. Enquanto a gente fala para 300 pessoas numa casa espírita, a gente fala para 10 mil numa live em alguns segundos. Tá? Além do que, todo o material que você produz e coloca na sua rede social vira arquivo, não some nunca mais. Fica para a posteridade, de uma maneira muito fácil de ser acessada por qualquer pessoa em qualquer canto do mundo. Então, também é uma forma de você criar material e você ter um arquivo para que as pessoas possam buscar a qualquer hora, né? Então, isso torna muito prático e muito fácil. A rede social que você vai implementar na sua casa, ela funciona paralelo, somando ao trabalho da sua casa, porque ela, através da rede social, é possível desenvolver muitos trabalhos e o Centro Espírita desenvolve. Na rede social, a gente pode fazer um trabalho de evangelização. Como eu faço, o trabalho que eu faço na minha rede social não deixa de ser um trabalho de evangelização. É sem dúvida que é. A gente faz atendimento fraterno pela rede social. É o mesmo trabalho que se faz aí na Casa Espírita, a pessoa chama a gente para conversar no direct, que é o particular, expõe os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades, a gente pode ali orientar de alguma forma. Eu converso aqui aproximadamente com 200 pessoas por dia, um número alto, eu dedico meu tempo com muita paciência, com muito carinho, com muito amor. 100 a 200, vamos colocar para não errar, mas de 100 a 200 pessoas, todos os dias eu converso, pessoas que me buscam, que pedem conselhos, pessoas que dizem estar desistindo da vida, querendo partir para o suicídio, pessoas que estão com problemas de todas as naturezas. Então, elas começam uma conversa e, através da conversa, a gente vai orientando essa pessoa um trabalho diretamente de atendimento fraterno, o que a gente pode fazer também pela rede social. Pela rede social, a gente pode fazer palestras, como esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, mas pode ser uma palestra com dia e hora marcada. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós teremos uma palestra aqui na nossa rede social. Então, as pessoas das suas casas vão assistir palestra que a sua rede social, a sua casa espírita está oferecendo através da sua rede social. Podemos oferecer cursos também pela rede social, estudos de livros, um dia e hora marcada, cada um entra, pega o seu livro, tem o facilitador que vai fazendo todo o trabalho. Enfim, poderia falar muitos outros trabalhos que o celular, que a rede social pode fazer exatamente igual a casa espírita faz, sem mudar nada.
Claro que temos o calor humano, claro que temos o convívio social, isso tudo são elementos que o centro espírita físico promove e que são indispensáveis, mas há sempre uma, uma gama de trabalhos que pode ser oferecida também pela rede social. Isso dito, então nós vamos lá por onde começar, Gustavo. Eu acho que chegou a hora da minha casa ter uma rede social, chegou a hora da gente, ou então nós já temos uma rede social, mas está meio paradinha lá, a gente quer, né, dinamizar ela, fazer ela ganhar um pouco de vida. Como que a gente faz? Então, como começar uma rede social? A primeira coisa, pela decisão, se realmente a gente quer ter uma rede social. E não é só festa. Ah, eu vou para uma rede social. Vamos lá, registra o endereço, vamos fazer uma rede social. Vamos entrar nesse negócio aí da internet. Você quer mesmo ter uma rede social? Você está preparado? É um centro espírita. É uma unidade. Estou dizendo isso porque precisa de trabalhadores. Precisa de gente que se dedique àquilo. Precisa de gente que conheça do que vai fazer em vários aspectos, não só doutrinariamente, que é muito importante, mas gente que saiba filmar, gente que saiba editar, gente que saiba fazer um post, gente que saiba escrever um texto, gente, pessoas que tenham técnicas de copy, pessoas que tenham técnicas de design gráfico. Isso tudo é muito importante para que a gente possa, então, entender. A gente vai ter uma rede social. Mas, Gustavo, na minha casa não tem nada disso, são poucos trabalhadores, ou então os trabalhadores que têm não têm essa expertise toda. A gente não vai ter uma rede social? Não. Isso não impede que você tenha uma rede social, mas é importante que você esteja atento à qualidade do serviço que você vai prestar. Eu não só estou falando da qualidade técnica do serviço, porque talvez isso não seja o mais importante, mas na decisão de você estar na sua rede espírita, se você quiser mesmo ter uma rede social, esse é o primeiro passo. Não é igual a gente ter um cachorrinho. A gente não fala assim, ah, vou ter um cachorrinho. E você vai lá, compra um cachorrinho ou adota um cachorrinho, melhor falar, é melhor adotar, né? A gente vai lá, adota um cachorrinho, deixa ele em casa. Não é assim. Precisa de cuidado diário, tem que dar comida todos os dias, tem que dar carinho todos os dias, tem que fazer higiene do cachorrinho todos os dias. Não é só deixar ele lá no cantinho. Demanda muito cuidado e trabalho. Uma rede social é uma coisa que demanda trabalho. Está aqui para falar para vocês alguém com muita propriedade para falar disso. Uma rede social demanda trabalho. E é muito trabalho e é muita dedicação que você precisa, de fato, ter essa noção. Tá? E a partir desse momento, a gente vai então entender para quem vai ser a nossa rede social. Isso é muito importante, pessoal. Então, você decidiu que você vai ter uma rede social, você tem uma equipe de apoio, vocês dividiram as tarefas, as pessoas estão engajadas no projeto da rede social da Casa Espírita. A gente sai postando assim, e sai falando as coisas para quem? Então, essa equipe precisa se reunir, a princípio, decidir para quem vai ser essa rede social. Porque para quem for, eu vou direcionar o conteúdo do meu post. Como assim para quem, Gustavo? Ela vai ser uma rede social para os frequentadores da casa? Linguagem. Não, ela vai ser uma rede social para a comunidade, não só os frequentadores. Toda a comunidade espírita que quiser conteúdo, que quiser algum tipo de material, vai poder vir na nossa rede social, porque aqui vai ter. Não, vai ser uma rede social para a sociedade em geral, não só para a sociedade espírita. Então, isso tudo é muito importante. Porque se você entende que você vai fazer uma rede social para se comunicar com o seu público da sua casa espírita, tá ótimo, não tem problema nenhum. Então, lá você vai postar a agenda, quem é o palestrante do dia, você vai postar os seus cursos, as campanhas que vocês estão fazendo, etc.
Mas se você for fazer, talvez aqui seja o grande erro, viu, pessoal? Que eu vejo que as casas espíritas cometem. Se você for fazer uma rede social para o público em geral, o seu conteúdo precisa ser para o público em geral. Se você ficar postando agenda, se você ficar postando quem é o palestrante do dia, o curso que você vai fazer, o seu público automaticamente vai ser o público frequentador da sua casa. Você vai ter um número X de seguidores e não passa daquilo, porque que eu, que sou aqui de Rio Preto, vou querer seguir a sua casa espírita aí do Rio de Janeiro, para saber quem que é o palestrante do dia, para mim não faz sentido. Eu não vou seguir você. Para saber o curso que você está oferecendo, eu não vou poder fazer o curso aí com você, eu não vou poder ir na palestra. Para mim não faz sentido. Eu não vou seguir você. Então, se você deseja atrair bastante pessoas para sua rede social, se você deseja abrir o leque, é importante que você poste conteúdos que sejam atrativos a todos, não só quem frequenta a sua casa. Aliás, pessoal, uma rede social pode muito mais do que postar agenda e cursos. Talvez fique aqui a primeira dica para a gente pensar sobre ela. Uma rede social pode muito mais do que postar os aniversariantes do mês, os palestrantes da semana e os cursos que a casa oferece. Nós precisamos da rede social como ferramenta de divulgação da doutrina espírita. Você está fazendo uma rede social para divulgar a sua casa ou para divulgar a doutrina espírita? Volto a dizer, as duas opções são válidas, mas o propósito tem que ser, acima de tudo, a doutrina dos espíritos, para que nós possamos direcionar o trabalho para isso. Só que uma rede social ela não cresce, ela não se firma, ela não se estabelece simplesmente porque você definiu o público e está colocando o post no ar. Algumas coisas é importante que vocês possam anotar, ter ciência, para que a rede social de vocês possa se desenvolver cada vez mais. Interação. Rede social vive de interação. Preciso interagir com as pessoas. Colocou o post no ar, a pessoa comentou, responde. A pessoa mandou um direct, responde. Alguém postou uma foto, curte. Tem que ter interação. Se não tiver interação, você coloca o post, a pessoa comenta e fica por isso, ela não volta, porque ela não teve ouvidos, ela não volta mais. E a própria rede social, que trabalha com algoritmos, vai entender que a sua página não tem engajamento. O que é engajamento? Pessoas de verdade ali interagindo, fazendo alguma coisa, curtindo, compartilhando, comentando, salvando seus posts. Ela vai entender que a sua página ela não gera movimentação. Então a rede social também não vai ter interesse em propagar a sua rede, a sua página. Então, lembre-se, rede social, regra número 1, requer interação. Por isso que eu disse que tem que ter tempo. Tem que se dedicar, que não é igual um cachorrinho, que você deixa. E você precisa de dar atenção para o seu cachorrinho. Precisa, não é colocar lá no cantinho e deixar. Não pode. Você precisa todos os dias lidar com aquilo. Então é preciso que você tenha interação com as pessoas o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Constância. Importantíssimo. Número 2, constância. Sua rede social não vai se estabelecer se não tiver constância. O que é constância? Você faz um post na segunda, você faz outro post na sexta, depois você coloca um outro conteúdo daqui 10 dias, você pega uma semana que você põe 3,
depois você pula uma semana, só vai colocar na outra. Tem que ter constância, pessoal. Constância diária, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Post, 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 post. Tem que ter constância. Se você quer ter uma rede social com mais abrangência, falar para mais pessoas, eu não sou teu seguidor, eu vou visitar a tua página. Tem 4 posts lá na sua página. Eu vou te seguir? Não tem interesse. Eu vou até ver teus posts, mas depois que eu vi os teus 4 posts, não tem mais nada para ver. Eu não vou te seguir. Agora, se eu vejo que você põe conteúdo todo dia, nossa, essa pessoa põe conteúdo todo dia, então eu vou seguir, porque amanhã vai ter algo novo, depois de amanhã vai ter algo novo, depois de amanhã vai ter algo novo. Então eu vou seguir. Então precisa ter constância. Se não tiver constância, que é o item número 2, o primeiro foi a interação, o segundo é a constância, né? Para que a gente possa ter um trabalho mais expansivo nas redes sociais. Terceiro, a linguagem, que é onde a Cris falou, e a colega falou de mim ali agora há pouco. A linguagem é muito importante. É preciso definir uma linguagem para a sua rede social. Em que tom que serão esses posts? Será uma rede social de posts mais formais? Será uma rede social de, de transcrição de livros? Coloca o texto lá na medida certinha? Ou será uma rede social mais descontraída? Eu optei pelo humor. Não é nem humor, na verdade, é a descontração, é diferente, é a descontração. Mas eu descobri isso, pessoal, testando. É assim que eu recomendo que vocês façam. Façam testes, vê qual comunica mais. No começo, eu nem aparecia, eu só fazia imagens, fotos, imagens e explicava. Foi uma imagem e um texto explicando. A minha rede social tinha 2, 3 mil seguidores. Aí então eu falei, eu vou começar a aparecer, fazer vídeos. Comecei a fazer vídeos aparecendo. Mas eu falava mais sério, eu explicava os assuntos de uma maneira mais formal. E até melhorou um pouco, mas não tanto. Aí, quando eu vi o Gustavo na rede social, eu comecei a falar desse jeito aqui, pronto. Eu saí de 10 mil seguidores e fui para 350 mil rapidinho. Eu sou assim. Sou esse Gustavo que está falando com vocês aqui agora. O Gustavo, que vocês assistem lá nos vídeos, é um personagem, aqui, ó, com aspas, e no melhor sentido da palavra. Eu criei para poder comunicar, porque eu percebi que a forma descontraída, leve, comunicava melhor. Quando eu postava um vídeo falando dos assuntos da doutrina espírita, em tom mais moderado, de uma forma formal, dava 20, 30 curtidas. Mas quando eu partia para esse tom aqui, um pouquinho mais acima, põe um sorriso no rosto e falava um pouco mais descontraído, era 5 mil, 10 mil, 20 mil curtidas. Eu falei, pronto, é isso que eu vou pegar. Mas isso foi uma forma que eu encontrei. Eu não estou dizendo que você deva fazer isso. Estou dizendo que você deva testar o seu público. E a partir da resposta que você tiver, você vai encontrar o seu caminho para começar a criar as suas publicações. Senão nós vamos ser tudo bonequinho, cópia um do outro. E a ideia não é essa. Tem gente que se comunica muito bem da maneira formal. O Haroldo, por exemplo, ele é mais formal, ele é mais técnico, então ele tem uma outra linguagem, engaja bastante. Então, quando você for definir a sua rede social, defina a sua linguagem, defina o tom que você vai abordar nas suas aparições. Entenda que a partir do momento que você aparece, as pessoas se conectam com pessoas. Não adianta você colocar foto todo dia, texto todo dia, frase do Chico Xavier, frase do Bezerra, frase do Kardec,
fase do Camille Flammarion, fase do Leon Denis. É bacana, mas as pessoas se conectam com pessoas reais, com pessoas que elas se identificam. Elas querem ver o seu rostinho, elas querem ver o seu sorriso, elas querem ver a sua carinha de não tão sorriso o dia que você não tiver tão disposto a sorrir. Porque isso mostra que você também é real. E tem dia que eu não estou sorrindo tanto. E as pessoas sabem que eu sou de verdade. Deixa eu ver o que é mais que eu não falei. Pessoal, está aberto para perguntas, tá bem? Tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí em algum momento, já fica aberto desde já, tá? Então, procure a sua equipe, procure o seu time. A minha equipe, eu tenho uma equipe, né, que trabalha comigo na rede social hoje. Sou eu sozinho. A minha equipe sou eu. Eu gravo, eu edito, eu faço a pauta, eu sonorizo, eu ilumino, eu ponho no ar, eu respondo comentário, eu respondo direct, eu faço tudo sozinho. E ainda trabalho, sou pai de família, sou psicanalista, é, tenho a minha vida social normal. Mas se você puder, dentro da Casa Espírita, dividir funções, divida funções, vai ficar mais leve para vocês. Mas é importante que cada um entenda esse processo para que a rede social possa nascer de uma forma estruturada. Então, você consiga trazer para a rede social a verdade do seu centro, da sua cara. Dentro da sua equipe, você vai encontrar pessoas com características diferentes, e a Beth vai falar disso daqui a pouco, de liderança. Você vai ter pessoas que têm facilidade para aparecer no vídeo. Você vai ter pessoas que não têm. Então é importante que você descubra isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Dia desses, eu fui fazer uma palestra numa casa espírita. Que dia, enquanto eu fazia a palestra, o, o médium ao lado tinha um senhor médium, ele psicografava mensagens enquanto eu fazia a palestra. E eu terminei a palestra, sentei numa cadeira para esperar o rapaz finalizar os trabalhos. E então ele falou assim: vamos ler as mensagens da noite. E aí que eu entendi, né? Sempre que tem a palestra lá, enquanto o orador faz a palestra, ele traz algumas mensagens dos espíritos e no final eles leem as mensagens. Ele falou: vamos ler as mensagens. E aí ele olhou para mim e falou assim: Gustavo, a mensagem hoje é para você. Eu falei: opa, para mim? Vamos lá, quero ouvir essa mensagem. O que os espíritos estão falando para mim? Eu me lembro certinho da mensagem que eu recebi naquela noite. Dizia a mensagem: um minutinho, você estabelece um critério para temas abordados. Tá bom. Deixa eu só escrever aqui, ó. Temas abordados. Eu não esqueço. Deixa eu só terminar de contar a minha história. Então, fomos leram a mensagem para mim. Dizia a mensagem: novas formas de comunicação exigem novos comunicadores. Estamos muito felizes com o seu trabalho. Mantenha-se fiel a Kardec. Estaremos sempre aqui com você. E eu fiquei muito emocionado naquele dia. Depois, pensando nisso, eu entendi que novas formas de comunicação exigem novos comunicadores. É isso. Quais são as formas de comunicação antigas? Jornal. Você tem uma pessoa com uma característica específica para aquilo. Apresentador de televisão. A pessoa tem uma característica para aquilo. Rede social, uma nova forma de comunicação. E dizia o espírito:
Novas formas de comunicação exigem novos comunicadores. Então, nós precisamos de gente nova, que tem a característica, e foi aí que eu entendi muita coisa no meu perfil, na minha expansão, quanto que a espiritualidade está com a gente. Critérios, né? A Cibele perguntou. Olha, critérios é assim. Ponto. Esse é o critério. Doutrina espírita. Nada que não seja espiritismo. Só que com um detalhe. Trazendo, buscando na atualidade os temas. Porque se eu pegar o livro e colocar o livro no ar, não precisa, gente. A pessoa tem o livro na casa dela. Então, o meu critério é pegar um assunto do momento, encontrar aqui, ó, no livro do Kardec, a explicação, trazer a explicação para o assunto do momento. Por exemplo, o assunto do momento é a Virgínia separou do Zé Felipe. Vocês conhecem a Virgínia? É uma influenciadora. Ela tem acho que 52 milhões de seguidores. O Zé Felipe é filho do Leonardo. Eles são casados. Eram até hoje. Hoje eles anunciaram o divórcio. Só se fala disso. Só se fala disso na rede social, nos jornais, na imprensa. Então, o que nós vamos fazer? O divórcio na visão espírita. Eu vou pegar a Virgínia e o Zé Felipe. Esse é o critério. Pegar o assunto do momento e colocar espiritismo em cima. Porque rede social, gente, é uma coisa muito rápida. As pessoas, elas batem o olho 3 segundos é o prazo que os estudos mostram que a pessoa te dá de credibilidade. Você tem 3 segundos para convencer ela que ela deve ficar mais um pouquinho. Senão ela pula, vai pro próximo. Se nos primeiros 3 segundos você não falar nada, que a pessoa fala, quero ver isso. Então eu já abro o vídeo, estou jogando as técnicas para vocês aqui, tá? Nos primeiros 3 segundos eu preciso deixar a pessoa curiosa. E não entregar o ouro. Porque se eu entregar o ouro, ela não fica até o final. Ela já viu. Então, num vídeo desse, eu já falo, o Zé Felipe e a Virgínia separaram. Pronto. Já comecei assim, todo mundo quer saber desse assunto. O divórcio, na visão espírita. Quer saber mais? Fica até o final. E aí, a pessoa ela vai querer saber. Então, eu vou segurando e dou a informação um pouco mais para frente. Entende? Como é que a gente prende a pessoa, dá o gancho no começo, mas não a informação, só o gancho. A pessoa fala, quero saber disso. Interessante. Esse assunto me interessa. E você dá uma explicação e um desfecho lá no final. Então, os temas que eu escolho sempre são temas que estão no noticiário. Nem sempre tem, tá? Nem sempre tem. Não é todo dia que tem uma notícia dessa. Mas alguma notícia ou outra. Por exemplo, semana passada eu fiz. Por que o Brasil adora a Odete Roitman? Porque a novela está no ar. A novela está bombando. Odete Roitman é um personagem famoso. E aí eu fiz o vídeo. Por que o brasileiro adora a Odete Roitman? Na visão espírita. Então eu trouxe lei de sintonia. É espiritismo puro. Mas eu prendi a pessoa com uma notícia atual. Estou dizendo que você deve fazer isso? Não. Cada um vai encontrar o seu caminho. Mas foi o caminho que eu encontrei. Cris, diga lá, minha amiga. Estou por aqui. Você nos entregou várias pérolas. Obrigada, Gustavo. Foi só um voo rasante, né, sobre esse trabalho que você realiza e os recursos as ferramentas que você se utiliza.
exatamente para atingir o objetivo final da divulgação doutrinária, que é dar abrangência a ela. Então, é muito bem-vinda, né, são muito bem-vindas as suas colocações. Realmente, o seu trabalho para a gente é inspirador. Quero te agradecer por isso. A gente entende que por trás dessa entrega, desse conteúdo que você elabora, existe planejamento, Gustavo, existe continuidade do trabalho, exige de você, com certeza, um engajamento muito grande e uma seriedade muito grande, né? Eu acho que para você conseguir elencar as temáticas dos seus posts, dos seus reels, da sua participação na mídia social, você precisa dominar o espiritismo, né? Então, criar essa ponte entre o conteúdo que está ali no livro e a entrega desse conteúdo de uma forma mais facilitada, de uma forma mais assim, estimulante, diria eu, tem sido um serviço incomensurável que você tem realizado, Gustavo. Muito, muito obrigada. Não só pelo trabalho que você realiza, como pelo tempo que você nos ofertou, né, estando aqui conosco na noite de hoje, nos falando um pouco desse lindo trabalho que você realiza. Obrigada, meu amigo. Obrigada mesmo. Se você dispuser de possibilidade, fica com a gente até o final, né? A Beth agora vai assumir a segunda parte do trabalho, nos falando de liderança. E antes de passar a palavra para a Beth, eu queria só avisar vocês, amigos, que eu estou sendo chamada numa outra reunião, né? Até falar um pouquinho disso para vocês. Vem aí, né, uma nova ação coletiva. A gente está se reunindo, depois vou conversar no particular com o Gustavo, viu, Gustavo? Vou te provocar lá no seu particular, porque a gente está construindo um trabalho conjunto com todos os expositores espíritas, as lideranças. Tratarei desse assunto com a Beth também, para a gente poder colocar no ar, né, uma nova plataforma midiática, né, que vai entregar conteúdo, que vai ter programação de TV no ar, no YouTube, e vai ser um esforço coletivo de muita gente boa que está unindo os corações pela divulgação doutrinária. Então, vem aí o Conecta Espiritismo, produzindo eventos, produzindo congressos, TV no ar, mídias sociais no ar. E aí vai ser um somatório de muitas almas irmãs queridas falando de espiritismo para o mundo, né? Então vem aí o TV Conecta. Eu preciso me ausentar dessa reunião exatamente porque eu tenho uma reunião de trabalho para um planejamento de lançamento da TV Conecta. E em breve eu dou mais notícias. Então, Gustavo, obrigado. Beth, te passo. Ah, Um minutinho final, eu prometo que é um fala, minuto. Gustavo. Aham, fala, por favor. Eu só quero Você passa finalizar, para a Beth. Aham. tá? Eu quero finalizar agradecendo a todos, mas não sei se eu consegui passar o que eu realmente queria passar para vocês. Tenham uma rede social da Casa Espírita de vocês, montem, coloquem no ar, mesmo que não seja redondinha, ela vai se ajeitando. Primeiro começa, depois a gente melhora, que é o meme da vez, né? Também serve para rede social. Põe a sua rede social, eu estou incentivando a você. E entenda que mesmo que você não tenha o melhor conteúdo técnico para colocar no ar, de imagens, câmeras e luz, o ser humano está à frente das tecnologias. A gente aparece, põe a cara, mostra o carinho, mostra a verdade, e é isso que vai fazer funcionar. Tá bom? Ó, um beijo a vocês. Eu também tenho um compromissozinho familiar. Eu vou pedir mil desculpas a você, em especial a Beth. Beth, me desculpa. Eu tenho um compromisso familiar e eu vou precisar me ausentar. Mas precisando de mim, pessoal, ó, de coração, me chama na rede social. Eu estou à disposição, Gustavo Ponto Espiritismo. Obrigada, Gustavo. Beth, querida, a gente Oi, decola agora na asa da liderança. oba! Muito obrigada. Obrigada, Queremos te ouvir. Cris. Obrigada, Cris. Gustavo, encantada. Gostei muito de te ouvir. É, fiquei aqui anotando. Não sou alguém especialista, longe disso, né? Em rede social, mas
Acho fantástico quando a gente tem alguém que encontra o caminho e que consegue fazer um trabalho de qualidade como você vem fazendo. Então, eu fico muito feliz por poder te ouvir. Cris, é, eu precisava que o anfitrião ele ativasse o compartilhamento de tela para mim, querido. É Tá. possível? É o Gabriel. Gabriel está pilotando agora. Gabriel, você está por aí? Pode dar uma assistência nesse sentido à Beth? Já liberei, tá bom? Tá Ah, bom. obrigado, Gabriel. Tá Muito tudo Beth, certo. obrigado, querida, querido. eu vou te pedir então para conduzir o trabalho. Tá contigo, o bastão já foi passado. Tá Gabriel, faz bom, o encerramento para gente, tá, Gabriel? E, pessoal, próxima quarta-feira, né, mês que vem, a gente vai estar juntos e no grupo vão estar as temáticas dos próximos encontros. Eu deixo um beijo no coração de cada um. E, Beth, vou ouvir a sua parte depois no gravado, tá bom? tá bom, Um gente. beijo. Tchau, Tá Beijo, pessoal. bom. Cris. Tudo de bom Tchau. para você. Pessoal, tem o Maurício que faz tempo que tá com a mão levantada ali. Oba, É verdade. eu não Posso enxergo. falar? É rápido, gente. Boa noite a todos, tudo bem? Gostei muito da colocação do Gustavo, trouxe várias ideias, inclusive a gente está engatinhando com essa parte de redes sociais. Vocês estão me ouvindo, não? E a Sim, gente está sim, engateando, Instagram, essas coisas, mas gostaria de compartilhar uma coisa que deu muito certo com a gente, essa dica do Gustavo, de as pessoas querem falar com pessoas. E a gente vai tentar, eu vou dar essa dica para o pessoal que cuida do Instagram lá do Centro Espírita para fazer isso. Mas uma coisa que funcionou muito bem para a gente, e até hoje a gente tem tido um resultado positivo, que na época da pandemia a gente começou a gravar palestras curtas, de 20, 15 minutos no YouTube. Então nós fizemos gravações de palestras de vários temas, devido ao período da pandemia. E as pessoas até hoje utilizam essas palestras que foram gravadas no Centro Espírita para fazerem suas colocações na evangelização de jovens, adultos, no Centro Espírita. E está tudo registrado no YouTube. E até hoje a gente tem curtidas, a gente tem mensagens que a gente recebe pelo YouTube dessa gravação que foi feita e está registrada lá, né, nessa mídia social lá do Centro Espírita. Eu acho que foi uma experiência muito positiva com relação à gravação dessas palestras no YouTube. Era isso. Obrigado, gente. Obrigada, Gustavo. Esse é um espaço realmente. A gente agradece a sua colaboração, porque esse espaço aqui que a gente está é um espaço de permuta de ideias, né? A gente se ajuda, a gente apresenta caminhos. Então, obrigada aí pela sua contribuição. E dos demais são sempre muito bem-vindas também. Pessoal, a Beth assume agora. Um beijo. obrigada, amigos. Queridos, eu estava aqui, como já compartilhei com vocês, anotando todas essas contribuições do Gustavo, e fiquei pensando que o quão vasto é o campo onde atua a comunicação social espírita. E o quanto esse trabalho, hoje, em um mundo tão complexo, com tantas demandas, ele necessita ser um trabalho feito em equipe. Porque veja, o Gustavo disse assim, eu faço tudo sozinho. Pois é, só que a rede dele é uma rede particular. Nós, normalmente, trabalhamos com as redes institucionais, ou é de um centro espírita, ou é de uma federativa, ou é de um conselho regional. E estas instituições, elas têm demandas plurimas, elas têm públicos objetivos que são os mais variados possíveis. E isto é muito difícil uma única pessoa dar conta. Então, é nesse aspecto que é extremamente importante que aquelas pessoas
que liderem equipes nessas instituições, desenvolvam essa competência da liderança. Então, por isso que a gente sempre inicia, vocês vão lembrar, nós iniciamos os nossos treinamentos trabalhando esse conceito de liderança, que eu estou só compartilhando aí para lembrar, conectando esse conceito de liderança com as funções da área da comunicação social espírita, porque para planejar uma comunicação eficiente, não basta que eu saiba fazer, não basta que eu domine as técnicas midiáticas, eu preciso, sobretudo, saber passá-las pelo filtro dos princípios do Espiritismo. Eu preciso fazer a integração dos públicos, e isso é um trabalho de equipe, e é por isso que a gente trouxe esse objetivo, esse conceito da liderança, para que a gente pudesse ir ao longo dos nossos treinamentos detalhando esse conceito. Como adquirir esta competência, como exercer uma influência para que as pessoas trabalhem por um objetivo comum, independente de quem esteja à frente, que o objetivo comum seja realmente o buscado, e como inspirar confiança através da força do caráter, como fortalecer o caráter e como amar as criaturas de maneira que elas se sintam movidas para esses objetivos. Então, nós iniciamos isto, depois vocês vão lembrar que no nosso segundo encontro, nós trabalhamos, a partir do vídeo A Fuga das Galinhas, trabalhamos o coração do líder e fomos trabalhar sobre todas essas virtudes que aí estão, que são exatamente o que vai nos dar o início de como desenvolver uma competência de liderança, a exemplo de Jesus, uma liderança servidora. Então, trabalhamos sobre a paciência, o compromisso, o respeito, a honestidade, o perdão, a gentileza, a humildade, a paciência, e sempre lembrando, só para que vocês, aqueles que quiserem voltar e revisitar esses conceitos, que eles estão nessas duas obras aí. O primeiro estava esgotado, dia 3 está chegando a nova edição, atualizada, revista, da nossa editora Fergues. E nós temos também, amigos, esse podcast. São 30 episódios. Todos esses episódios baseados nos temas que estão no livro. Então, o episódio ele está lá no site da nossa federativa, ele está no Spotify e ele está também no YouTube. Tá? Todos os episódios estão lá, só para compartilhar com vocês, porque muitas vezes a gente quer rever alguma temática, alguma questão, não pôde assistir os primeiros treinamentos, vocês vão encontrar todos esses assuntos lá. E hoje a gente traz aquela primeira questão assim, ok, liderança servidora é uma liderança inspirada no exemplo de Jesus, no Evangelho de Jesus. Como eu faço para me mover do atual estágio de competência que eu tenha nesse sentido para atingir um modelo como aquele que o Cristo propôs? Guardadas, é claro, as proporções entre a minha evolução e esse espírito puro que é o Cristo. Mas eu posso exercer uma liderança servidora mesmo assim. Como fazer? Vocês já se perguntaram? Já pararam para se perguntar sobre isso? Como fazer com todas as carências, as deficiências que eu ainda tenho, dado o meu grau evolutivo, para liderar como Jesus, para me desincumbir dessa tarefa de comunicar a doutrina espírita num mundo de expiações e provas, caminhando para um mundo de regeneração. Pois bem,
a gente tem algumas reflexões para fazer com vocês. Primeiro passo para que eu consiga liderar está centrado em mim. Vocês viram que nós começamos trabalhando o coração do líder, aquelas virtudes que nós vimos lá muito bem exemplificadas naqueles cortes do filme A Fuga das Galinhas. Então, é óbvio que o processo de liderança ele começa por aquele que se dispõe a liderar. Então, o primeiro passo para uma liderança servidora é a liderança pessoal ou a autoliderança. Por quê? Porque é aqui que eu vou formar a minha perspectiva. O que é a perspectiva? É a visão que eu tenho daquilo que eu preciso fazer. Se vocês têm alguma folha à mão, uma caneta, parem um pouquinho, pensam e escrevam assim. Qual a visão que vocês têm da tarefa que vocês realizam no terreno da comunicação social espírita? Que perspectiva vocês têm? Ou podem escrever até no chat aí, para a gente conseguir conversar um pouquinho. Que perspectiva eu tenho da minha tarefa na área de comunicação social espírita? Vamos ver se pula alguma contribuição aqui no chat. Compartilhar o conhecimento, colocou o Rodney. Olha, aí isso é uma perspectiva. Alguém mais? Conseguir alcançar o coração do outro. Olha aí, outra visão, outra perspectiva que se complementa, não é? Já viram que muitas vezes nós fazemos e nós trabalhamos muito e a gente não para pensar isso? Conseguir alcançar o coração do outro, trazer harmonia em todos. Olha que beleza de perspectiva. Unir corações, lindo. Então, amigos, autoliderar-se é isto. É eu ter o equilíbrio, ter a visão daquilo que eu faço. Por quê? Porque é isto que eu vou compartilhar com a minha equipe. É esse estímulo que eu vou gerar. Porque se eu chegar diante da equipe e disser assim, nossa, esse nosso trabalho é penoso, ele é um trabalho muito difícil. A gente faz, parece que nunca traz resultados. Olha a perspectiva, que é uma perspectiva pessimista, e que não vai servir para eu gerar aquela influência para o trabalho entusiástico, como diz lá no conceito de liderança servidora. Agora, é óbvio que se eu compartilhar essa perspectiva que vocês estão trazendo aqui, mostrar que o espírita é uma pessoa normal, igual a todos, depende do que eu quero dizer normal, igual a todos, né? Espírito de paz, influência positiva e comunicação, capacitar e reconhecer que o aprendizado também está no outro, levar consolação e bom ânimo através do ensinamento de Jesus e Kardec, ter confiança.
Então, isso é importante, até para quando nós fazemos os convites. Quando nós vamos fazer um convite para a nossa equipe, vai depender muito da perspectiva que eu vou compartilhar para que esse convite seja aceito ou não. É o convite cativante, aquele convite que Jesus fez: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha a maravilha deste convite. E quanto esse convite foi especial, que narra o Evangelho, que eles largaram as redes na mesma hora e o seguiram. Então, o primeiro passo é este que nós precisamos trabalhar. E depois, amigos, que eu me lidero, que eu conheço bem o meu propósito, que eu tenho verdadeiramente presente para mim o valor da minha tarefa, o quanto ela é importante para mim, para os outros, o quanto ela transmite paz, o quanto ela é capaz de unir corações, como vocês disseram ali, o quanto ela é capaz de transmitir conhecimento, de agregar pessoas. Então, eu começo a ter êxito numa outra atividade da liderança, que é a liderança individual. Ou seja, eu começo a influenciar pessoas. Tudo aquilo que eu vivo, tudo que eu testemunho com as minhas ações, tudo aquilo que eu construo em mim, todas as virtudes que eu me esforço para desenvolver, elas vão criando um lastro chamado confiança. As pessoas olham para o Rodney e dizem assim: eu trabalho com esse cara. Porque verdadeiramente ele é alguém que procura viver aquilo que diz. Quando ele nos convida para uma tarefa, ele efetivamente tem naquele convite, naquela proposta, uma forma de transmitir o conhecimento espírita. Quando o Duque convida, alguém vai dizer: não, eu vou. Porque até hoje eu só vi o Duque se esforçando para unir as pessoas, para criar harmonia, para despertar sentimentos bons nos corações. Então, a confiança, olha, os coraçõezinhos já subiram aí, viu? Então, esse resultado de quem lidera pessoas é inspirar confiança. Vocês lembram do conceito lá? Inspirar confiança pela força do caráter e do amor. Então, é um périplo, é uma caminhada que nós precisamos fazer. Porque a gente é muito bom de sentar, fazer planejamento, grandes coisas, mas às vezes a gente fica sozinho. Primeiro que a gente não consegue empolgar os outros, não consegue influenciar, e aí a gente diz assim: ah, ninguém quer compromisso. Generaliza, e às vezes não é isso. Às vezes a criatura nem entendeu o que eu estava propondo, às vezes eu nem falei. É diferente a gente dizer: tu faz um vídeo que tenha isso, 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 isso e aquilo. Se a pessoa sabe fazer, ela vai lá e faz. Mas eu não disse a ela qual o objetivo daquele vídeo, onde é que nós queremos chegar, o que ele pode causar, quais foram os motivos que estão nos levando a fazer aquele vídeo para lançar na rede. Então, lembrando sempre, autoliderança e liderança individual.
Eu tenho certeza que cada um de vocês tem em mente um convite de alguém que vocês atenderam de pronto. Que vocês disseram exatamente isso. Foi o Maurício que me convidou. Então eu vou. E é esta confiança que nós temos que desenvolver. É, é esse cristal das relações. E isto só se dá pelos nossos atos. E aí surge um grande desafio para quem vai liderar. É excelente nós termos a confiança das pessoas, as pessoas aceitarem os nossos convites, se somarem às propostas que nós construímos juntos. Só que nós temos que ter sempre em mente, amigos, o nosso dever não é formar seguidores, porque nós somos pessoas que falhamos, nós erramos. E quando a gente cai, e é muito comum o líder ter as suas quedas, a equipe precisa continuar. Às vezes a gente se desentende com uma liderança, com a diretoria, seja lá com o que for, e a gente sai. Agora, se nós cumprimos o nosso papel de formar liderados, eles continuam. Mesmo sofrendo, às vezes, com a ausência de alguém na equipe, mesmo que a gente troque ou fique apenas na equipe sem liderar, a liderança prossegue. Por quê? Porque depois que nós conquistamos a confiança dos nossos companheiros, isso não pode ficar assim. Não, eu confio no Rodney, eu só trabalho se for com ele. Porque aí eu vou estar formando seguidores. E seguidores nós temos que ser do Cristo. Nós precisamos formar liderados. Então, nesta jornada de transformação, é importante que a gente dê um outro passo, que é liderar equipes. Vejam que aqui nós nos liderávamos, primeiramente. Aprendendo a nos liderar, nós inspiramos confiança e lideramos e agregamos pessoas. E esta confiança, juntamente com a perspectiva de liderança que nós construímos, nós precisamos formar senso de comunidade nas nossas equipes, que é o objetivo comum que a gente vai encontrar lá no conceito. As nossas equipes, elas precisam ter senso de comunidade, elas precisam se voltar para o interesse comum. Embora eu queira, porque todos nós temos os nossos sonhos, os nossos ideais, as nossas expectativas. Só que muitas vezes aquilo não pode ser atendido. Ah, eu queria divulgar X mais Y. É isso que eu queria fazer, uma campanha belíssima, assim. Só que a necessidade da instituição, o conceito daquela instituição que eu sirvo, naquele momento precisa de outra coisa. E eu preciso me somar. Eu não vou abrir mão do meu ideal. Um dia, talvez, eu vá conseguir que ele seja um objetivo comum da equipe. Mas naquele momento eu estou ali para ser solidário. Eu vou trabalhar pelo objetivo comum, e isso é um dever do líder, trabalhar o objetivo comum com a sua equipe, reunir a equipe e trabalhar o objetivo comum, explicar por que a necessidade agora é X e não X mais Y. Onde é que o X nos levará agora?
Por que o X mais Y precisa ficar para outro momento? É muito fácil a gente identificar a equipe que conhece o objetivo comum da instituição que serve. Perguntem quando reunirem a equipe da área de comunicação social, pode ser 1, 2, 3, 10. Perguntem a eles qual é o nosso objetivo comum aqui. Se a equipe não disser, é porque a liderança precisa parar um pouquinho e trabalhar isso. Porque senão as coisas podem não ter o resultado esperado. Então, autolidere-se, inspire confiança, trabalhe senso de comunidade. A gente sabe fazer muito bem trabalhar senso de comunidade, é família, gente. Família. A gente tem um televisor em casa, hoje às vezes tem mais, mas aqui em casa tem um só. Aí um gosta de futebol, o outro gosta de jogar videogame, o outro gosta disso. A gente não vai sair para a rua e comprar um televisor para cada um. O que que a gente faz? A gente compartilha. Né? A tem o seu horário, B tem o seu, C tem o seu. E às vezes, quando um tem mais urgência que o outro, a gente vai, mesmo com a briguinha inicial, vai ceder o espaço para aquele. Isso é senso de comunidade. Então, isso é necessário, principalmente na área de comunicação social espírita, onde a gente tem várias possibilidades de comunicar. Bem, agora mesmo, o Gustavo estava dizendo ali, olha, eu faço assim, não estou dizendo a vocês que precisam fazer assim. Achem o jeito. Qual é o jeito? É o objetivo comum. E isto se estabelece no diálogo. Porque, meus amigos, tem o top de linha dessa jornada de transformação, que é atingir esse ponto aqui. Ficou um pouquinho desconfigurado, mas o que está escrito ali é liderança organizacional. E o resultado de quando nós atingimos uma liderança organizacional é a efetividade. A liderança organizacional são essas lideranças de várias equipes. O presidente do Centro Espírita, ele é um líder organizacional, porque sob a sua liderança está a equipe da comunicação, a equipe do atendimento espiritual, a equipe da mediunidade, a equipe do estudo, a equipe administrativa e todas as outras que o Centro Espírita tiver. Então, o líder organizacional é um líder de líderes. A mesma coisa que o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Os coordenadores do CERJ são líderes de líderes, porque tem vários conselhos regionais que integram o CERJ. Assim como os conselheiros regionais são líderes organizacionais, porque existem os centros espíritas que integram os conselhos. Então, essa liderança organizacional é uma liderança desafiadora, porque é uma liderança que precisa saber ouvir. Se eu vou fazer a Fernanda é presidente do Centro Espírita. O Rodney é o diretor da área de comunicação, o Duque é o diretor da mediunidade, o José Manuel é o diretor do atendimento espiritual, o Maurício é o diretor da área do estudo do espiritismo. Eu vou fazer uma reunião, o Fernando chama para uma reunião. E leva uma pauta
para decidir uma questão. Vocês têm que decidir. O líder organizacional pode decidir naquele momento alguma coisa que não foi conversada antes com a sua equipe? Poder até pode, mas não deveria. Porque ele tem um compromisso de, primeiramente, vai chegar lá com uma coisa decidida. Olha, decidimos lá, na presidência do centro, que a gente tem que fazer isso. A equipe vai perguntar, mas por quê? Não, porque isto e aquilo. E a equipe diz, tá, mas nós temos uma outra sugestão que podia ser feita dessa maneira. Mas aí já foi decidido. Então, a liderança organizacional é uma liderança dialogadora. É uma liderança que precisa saber construir coletivamente. Pode até demorar um pouco mais. Mas quando as coisas são decididas, elas precisam estar mais pacificadas. Por isso que hoje nós usamos projetos. E o projeto pode ser compartilhado. Hoje nós temos o Google Drive, que a gente compartilha documentos, que nós podemos trabalhar com o mínimo de antecedência. Porque a liderança organizacional, se o resultado é efetividade, significa o seguinte: quando a liderança organizacional falha, o resultado é desastroso. Porque se eu falhar no meu processo de liderança pessoal, é comigo. Se eu falhar na liderança individual com pessoas, são algumas pessoas, e eu posso refazer com tranquilidade. Se eu falhar em trabalhar o objetivo comum com a equipe, vai dar problema sério, sim. Talvez eu tenha que recompor a equipe, reconstruir. Agora, quando falha-se institucionalmente, é muito difícil, porque a abrangência de uma falta. Imagine o CERJ agendar um congresso estadual, e a coisa não sai, gente. Olha o impacto disso. É por isso que a gente traz essas reflexões para dizer que esse ciclo aqui, ó, ele é contínuo. E quando está dando problema aqui, quando está dando problema na questão. Opa, deixa eu voltar aqui. Quando está dando problema na liderança individual, quando eu não estou inspirando confiança nas pessoas, eu preciso revisitar o meu processo de autoliderança. Que perspectiva eu estou compartilhando? Como é que eu estou me mostrando? Como é que a equipe está? Como é que as pessoas estão me vendo? Se elas não estão querendo somar comigo. Da mesma forma, se eu tenho dificuldades em formar o senso de comunidade, se eu tenho dificuldade em estabelecer esse objetivo comum, influenciar as pessoas a trabalhar por um objetivo comum, por que eu estou tendo dificuldade? Eu posso não estar inspirando confiança. O que eu digo pode não estar sendo confiável, porque existe alguma fissura aqui na minha liderança pessoal, na perspectiva que eu tenho nutrido. E se a minha liderança organizacional não está bem, bom, eu tive alguma falha. É tão difícil, às vezes a gente leva a uma, a uma liderança organizacional alguém que nunca liderou equipe. Só porque a pessoa trabalhava bem, ele era dedicado, ele era um bom fazedor. Aí eu convido, tá, vem dirigir o centro espírita. A pessoa nunca dirigiu um departamento do centro espírita. Nunca passou por esse perrengue de ter que se
que conversar, às vezes, horas a fio, para conseguir entender qual é a razão de um conflito, para entender por que que uma equipe está desestruturada. E aí ele vai direto dirigir lideranças de equipe. Nós ainda precisamos ter essa jornada de transformação de uma forma muito clara nas nossas equipes e no nosso movimento espírita. Que isso vai facilitar sobremaneira o desempenho nosso nas tarefas. E nós somos excelentes tarefeiros. E a gente gosta de fazer as coisas. E gosta de fazer bem feito. Mas às vezes nós ficamos assoberbados de tarefas exatamente porque a gente está com essa deficiência nesse terreno do conhecimento que nós chamamos de liderança servidora. Então, essa é a jornada de transformação. O convite lá era lidere como Jesus. Tá? Então, é claro, Jesus exemplificava tudo o que ele dizia. Tinha uma capacidade extrema de inspirar confiança às pessoas, porque vivia aquilo que dizia. E tinha muito claro, sim, que ele era um servidor daquele que o enviou. E é por isso que a organização que ele instituiu no mundo, que é a vivência da sua doutrina, hoje ela atravessa os séculos com essa efetividade que tem, embora as nossas carências. Tá, meus amigos? Então, quero deixar essas reflexões para vocês. Sempre lembrando, vocês vão encontrar esta jornada de transformação, tanto no Líder Espírita Volume 1, quanto no podcast. Né? O podcast tem uma conversa bem boa sobre essas questões. Ok? Ok. Muito obrigada, viu, pelo carinho de sempre. Ah, maravilha. Então, ótimo. Olha, foi incrível, né? Tanto o primeiro momento, né, com aí o Gustavo e também com a, com a Beth. Muito legal, muito bacana mesmo. Nossa, todas as vezes que tem esse encontro, a gente aprende bastante, né? Não tem como. Mas a gente já vai passando aí agora pro encerramento, né? A gente vai já. Jaqueline, quer falar alguma coisa, Jaqueline? Quer falar? Tá aí? Tá. Não? A gente já vai encerrando para 21 horas, mas alguém quer falar um pouquinho, alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Só ligar o microfone e falar. A gente vai pro encerramento. Alguém? Não? Alguém? Não? Todo mundo assim, não, não. Muito legal essa questão de liderar os líderes, né? Isso é muito legal. Isso é. Porque assim, a gente que é da comunicação, a gente tem muito disso, né? A comunicação, ela perpassa por todas as áreas, pelo menos aqui no centro, né? Eu sou o diretor de comunicação do meu centro, então a gente tem muito disso. Eu tenho várias não, três equipes, né? Da própria comunicação e ainda falta, porque tem outras frentes de trabalho que a gente não consegue muitas das vezes alcançar, né, não, Beth? E a gente vai tentando alcançar, chegando nesses espaços, nesses lugares. Muito bem. Então, é só falando para o futuro, né? Que junho, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Junho, nós teremos o encontro estadual, né, aqui do CERJ, que é o tema O Ser Consciente e a Inteligência Artificial. Será que a gente consegue? Conseguiremos, conseguiremos. Só para vocês verem aí.
Só para vocês ficarem aí. Estão vendo? Sim, Melhor? Aí. agora ficou melhor. Sim. O ser consciente e a inteligência artificial será o encontro estadual de comunicação aqui do Rio, né? Comunicação aqui do SERJ. E é, por isso que nesse mês, no próximo mês, eu vou tirar aqui, que o próximo mês a gente não vai ter esse encontro, só no próximo encontro, que seria, ele deu a data aqui, eu vou dizer. Nosso próximo encontro seria dia 16 de julho, ok? Porque por conta de ter esse encontro aí em junho. Então, quem também quiser participar, se inscrevam, a inscrição está aberta. Eu vou colocar o link lá no grupo lá para todo mundo acessar, ok? Ah, e o link do podcast eu coloquei lá no grupo, vocês viram lá, todo mundo viu, todo mundo ficou ciente. Se precisar, você pode perguntar. Ah, manda de novo, Duque. Pode mandar que eu reenvio, tá? E também tem os outros encontros, né, gente? Esse aqui é o terceiro. Tem uns outros anteriores. Quem não assistiu ainda é enriquecedor. É maravilhoso. Todos os três e que virão outros maiores, né? E virão outros para a gente ter esse conhecimento que a gente mais precisa, né? A área de comunicação precisa desse contato não só das mídias, né? Que teve aqui com o Gustavo, mas também com a liderança, que é muito importante. Nossa, o que ela falou mexeu até comigo. Vou até rever as minhas reuniões para a gente fazer outras questões que já me vêm na mente. Né, não, Maurício? É isso aí. Beleza? Então, vamos encerrar? Vamos já encerrar. Então, eu vou colocar tudo lá no grupo, tá? Tudo vai ser informado, fica tranquilo, que vocês vão ter acesso a tudo, todas as informações. E o vídeo também, que está sendo gravado aqui, vai ser postado também lá, não tem problema. Pode ficar tranquilo que vai ser tudo informado. Alguém aí, voluntário, pode ser, Fernanda? Vai. Posso fazer? Pode fazer, pressa, tá bom? Então tá. Vamos fechar nossos olhos, agradecer essa oportunidade. Estamos todos aqui reunidos nessa presença. As pessoas que não puderam comparecer nesse encontro, que possam ser iluminadas nas suas casas, onde elas estiverem. Senhor, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Que assim seja. Amém. É com você, Duque. Valeu, galera. Então, aí, tchau, tchau. Até Dia 16 14. dia 16 de Até julho. 16 julho. de julho, isso. Porque junho tem o encontro estadual. Valeu, galera. Tchau, tchau, um Um Boa abraço, noite. abraço. gente. Boa noite. Tchau. Um Boa abraço aí, noite você para encerra. vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite, noite. gente. Boa Boa noite, noite. paz, Boa uma noite noite. de paz para todos. Valeu, tchau, Para galera. vocês Tchau, também. Uma ótima Solange. noite de Tchau, paz para todos Fernanda. vocês também, tá? Valeu. Tchau. Oi. Muito obrigada. Tchau, tchau. Hendrik. Beleza? Isso. Valeu. Opa, boa noite. Boa noite.